nossa palestra é sobre um texto na carta aos Hebreus que fala sobre a obediência cristã. 2 versículos no capítulo 13 de Hebreus nos chamam a atenção. O versículo 7, nessa carta, nos diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Depois, mais adiante, o autor de Hebreus, no versículo 17, nos traz as seguintes palavras: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Ao longo da história, nós tivemos muitos abusos na interpretação do texto de Hebreus, capítulo 13. Foi ou tem sido muitas vezes usado exatamente para tentar forçar uma conformidade a algum tipo de proposta de ortodoxia, de uma facção ou de uma seita. Então o texto por muitos tem sido usado, foi usado na história para dizer: olha, você precisa obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: obedecei aos vossos guias, e eu sou o vosso guia, logo você me deve plena e ampla obediência em todas as coisas. Aliás, essa palavra obedecer aqui, ela é muito discutida, nós vamos analisá-la mais à frente um pouco, exatamente porque ela vem nessa forma, ou veio nessa forma, na tradução King James, ou na tradução Rei Tiago, e em tempos passados ela era exatamente usada para forçar o culto aos reis, o culto aos bispos, porque essa era a chamada versão autorizada, é a versão que os grandes haviam dito: essa é a boa versão, e agora então vocês nos devem a sua obediência. Um tipo de obediência vertical, inquestionável nessa relação que se estabelece muitas vezes na igreja e que nós já comentamos, que é a relação entre clero e leigos, como se isso fosse exatamente o ensinamento da Bíblia. Mas nós vamos ver agora que não é exatamente assim. Não é esse o espírito e não é essa a intenção, eu creio, do autor aos Hebreus, quando diz: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles. O que é, então, esse mandamento que nós encontramos aqui na carta aos Hebreus? Ora, a primeira coisa que nós precisamos atentar, e que muitas vezes nós não prestamos atenção mesmo nisso, é que por toda a Escritura nós encontramos mandamentos de várias espécies e nós precisamos entender bem os mandamentos que a Escritura nos dá. Eu gosto de citar um mandamento interessante do apóstolo Paulo, quando ele diz: alegrai-vos no Senhor. A alegria no Senhor é uma ordem bíblica, é um mandamento. E nós temos então que entender o que são essas ordens, o que são esses mandamentos, não é? E entender que aqui dentro desse contexto é uma ordem porque o verbo aparece no imperativo, e eu não tenho aqui uma simples sugestão do autor bíblico, uma simples recomendação, mas eu entendo que há aqui uma ordem. Há um mandamento aqui que nos é dado pelo autor da carta aos Hebreus, e quem quer que seja que está agora recebendo esse mandamento, e qual seja o teor desse mandamento, sabe que a intenção do autor do texto é dar uma ordem. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem clara para todos nós é que esse é um mandamento da lei de Deus. E o mandamento da lei de Deus, ele precisa ser ensinado,
ele precisa ser aprendido pelo povo de Deus, mas, sobretudo, ele precisa ser aplicado da forma correta. Porque quando nós não aplicamos da forma correta, é aí que acontecem os abusos, é aí que acontecem os perigos, é aí que acontecem as distorções que vão trazer prejuízo no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Logo, é fundamental que nós entendamos o que é que o autor quer aqui nos ensinar, nos dizer, para que uma vez nós compreendendo isso, possamos ensinar corretamente. Um mandamento, quando ele é interpretado de forma errada, ele acaba fazendo com que as pessoas desenvolvam na sua vida espiritual, na sua vida eclesiástica, coisas que Deus não quer que façamos. E muitas vezes as pessoas enganadas acabam cometendo pecados que, por estarem enganadas, nós chamaríamos de pecados involuntários. Se você for ler o livro de Levítico, você vai observar que lá havia exatamente as ofertas pelos pecados involuntários. Eu creio que uma dessas situações é quando alguém involuntariamente interpreta a Escritura de maneira errada e aplica de maneira errada. Por outro lado, continua sendo pecado. E é necessário que aqueles que enxergam esse pecado alertem esse indivíduo, e o livro de Levítico também nos traz instrução exatamente sobre esse tema. Quando alguém comete um pecado e outra pessoa vê, ela tem obrigação de vir àquele que cometeu o pecado, seja voluntário ou involuntário, e alertar essa pessoa para esse pecado que foi cometido. Logo, precisamos entender aqui quem deve obedecer esse mandamento e o que é o mandamento. Ora, o texto foi escrito para a comunidade dos hebreus, não é? E nós precisamos então entender que, de forma geral, esse texto foi escrito para a igreja, e esse então é agora um mandamento que nós podemos entender, é um mandamento para a igreja como um todo. E aqui então os crentes que receberam a epístola aos hebreus precisam obedecer o mandamento que lhes foi dado. Então eu queria em primeiro lugar estudar qual foi a ordem, qual é esse mandamento. A nossa tradução diz assim: obedecei aos vossos líderes. E a pergunta que nós precisamos fazer é: que tipo de obediência é essa? Será que é toda a obediência simples, cega, para todas as coisas que um líder disser, devo eu obedecer pura e simplesmente? E a resposta é não. Claro que não. Essa obediência cega e impensada a absolutamente tudo é uma marca das seitas. As seitas é que fazem esse tipo de obediência e que desenvolvem esse tipo de liderança e usam esse texto e outros textos da Escritura para forçar as pessoas a algum tipo de submissão. Mas o verbo que é usado aqui, por exemplo, não é o mesmo verbo usado por Paulo quando diz: filhos, obedecei os vossos pais. É diferente. É um tipo de obediência, eu creio, aqui, que tem um caráter um pouco diferenciado. A palavra que é usada aqui, ela nos dá a impressão ou a noção de que é uma obediência por persuasão. É uma obediência onde os líderes buscam persuadir os crentes a ouvir a palavra de Deus e responder ao apelo amoroso dessa palavra. É por isso que nós vamos encontrar no próximo verso o autor dizendo: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. Esse termo, persuadidos, é exatamente da mesma raiz do verbo que vem traduzido na nossa Bíblia em português por obedecer. Agora observe o tipo de persuasão que é tido ou que é revelado aqui nesse versículo, não é? Ele diz assim: desejando em todas as coisas viver condignamente. Então, a obediência desse mandamento é exatamente a obediência de se deixar, ou juntamente com
trabalhar pela persuasão, pela palavra de Deus, para que haja uma vida digna do Evangelho de Cristo. Então, esse tipo de obediência, e é esse mandamento que nós estamos recebendo aqui. O texto não está dizendo que todo crente tem que obedecer os líderes da igreja de maneira cega, mas o texto está dizendo que há uma obediência que deve ser desenvolvida exatamente para que haja cuidado da alma e haja dignidade diante de Cristo. Olhe de novo para o texto, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. E isso é muito importante. Então, é uma obediência que não é uma obediência cega, mas é uma obediência que é fruto da persuasão na palavra de Deus. Os líderes precisam entender isso. E os presbíteros precisam entender isso. É por isso que é tão importante que os presbíteros sejam homens da palavra. Mesmo do homem mais simples, ele precisa ser um homem dedicado às Escrituras. O presbítero é um homem que ama a palavra de Deus e que, por amar a palavra de Deus com zelo e consciência diante da palavra de Deus, vai exortar a congregação, o povo de Deus, a fazer essas coisas conforme a Escritura. Então vem a outra pergunta: se esse é o tipo de obediência aqui requerido, a quem se deve obedecer? O texto diz: obedecei aos vossos guias. Mais uma vez, é importante sermos bem cuidadosos. O texto não está dizendo que alguém deve obedecer a indivíduos, mas o texto está dizendo que se deve obedecer ao tipo de liderança estabelecido nas Escrituras. E como já foi visto em outras palestras, não há liderança de um homem, de um indivíduo no corpo de Cristo, mas sempre há a liderança dos pastores do rebanho de Cristo, que são conhecidos no nosso meio e pela terminologia bíblica como presbíteros. Logo, é esse o tipo de obediência que deve ser trabalhado. Já vimos anteriormente que essa liderança, ela era uma liderança sempre dividida entre vários homens que haviam sido chamados, vocacionados e separados para, com humildade, liderar o corpo de Cristo no caminho que Cristo havia para eles preparado. Então, nós temos que lembrar esses aspectos com muita clareza, não só para, como um corpo de pastores e presbíteros na igreja, saber disso, mas para ensinar o corpo de Cristo, exatamente evitando que as ovelhas venham a cair em armadilhas, em redes, ou venham ser devoradas pelos lobos vorazes que rondam o rebanho de Deus e que querem destruir as ovelhas do rebanho. Então, quando a palavra de Deus, o autor de Hebreus, nos diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos, é porque esses homens são reconhecidos como pastores das suas almas. E não por outra razão. Não porque o indivíduo tem um grande carisma, ou não porque ele é um homem que tem grande potencial econômico, ou não porque esse é um homem que tem uma personalidade forte. Nada disso. Esses guias têm que ser reconhecidos como aqueles que são dignos de terem a fé imitada. Eu creio que a referência do verso 7 do capítulo 13 é exatamente a esse mesmo tipo de guias, quando o texto nos diz que devemos lembrar dos guias, porque eles pregaram a palavra de Deus. E aí então, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Tem que ser homens dignos de serem imitados. Isso é muito importante e nós não podemos nos esquecer.
Da onde vem, é uma pergunta importante, da onde vem a autoridade de um líder? A autoridade do líder vem do voto que ele recebeu por causa da maioria numa assembleia de uma igreja? Ou a autoridade dele vem porque ele foi chamado para fazer parte desse corpo pastoral, o corpo dos presbíteros no meio do corpo de Cristo que lidera o povo de Deus? E a resposta é, claro, é porque Deus os chamou e os vocacionou para isso. E não por um exercício puro e simples de democracia. Então, é importante entendermos de onde procede a autoridade dos líderes e como é que nós devemos conduzir a nós mesmos diante dos líderes e como é que os líderes devem se conduzir diante do povo de Deus. O quinto mandamento diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe. Você vai encontrar esse texto em Êxodo, capítulo 20, em Deuteronômio, no capítulo 5. E eu resolvi fazer uma pesquisa nos nossos símbolos de fé para saber como interpretar o quinto mandamento. E no nosso breve catecismo, a pergunta 64 diz assim: o que exige o quinto mandamento? E vejam bem a resposta que os nossos irmãos nos trouxeram. O quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. O Catecismo de Heidelberg também trabalha com a pergunta: o que Deus requer de nós no quinto mandamento? E a resposta: que eu tribute honra, amor e fidelidade a meu pai e minha mãe e a todos os que foram colocados em autoridade sobre mim, que me submeta com respeitosa obediência a toda cuidadosa instrução e disciplina deles, e que também suporte com paciência suas falhas, pois que é da vontade de Deus governar-nos pelas mãos deles. Essa deve ser uma das marcas da liderança cristã verdadeira. O ensino da procedência da autoridade que um líder possui. Ainda que o mandamento fale honra teu pai e tua mãe, a ordem do mandamento não se limita à família. Quando o mandamento trata da honra do pai e da mãe, ao mesmo tempo de forma implícita, ele está tratando e nos mandando honrar aqueles que são colocados sobre nós como liderança. Agora, da onde vem a liderança de um pai, a autoridade de um pai e de uma mãe? Exatamente do fato de que Deus os fez pai e mãe. Não fosse pela mão de Deus, assim não seriam. E é dessa forma que nós precisamos compreender o tipo de liderança que a Escritura desenvolve, nos ensina, devemos desenvolver como pastores e como presbíteros da Igreja do Senhor. E aqui eu não estou fazendo a diferença entre pastores e presbíteros, eu estou dizendo que todos que compõem o conselho da igreja são pastores, todos que compõem o conselho da igreja são presbíteros. Então, aquele que é levantado por Deus como uma autoridade, ele tem que saber receber honra, assim como também ele precisa saber ensinar a honra. Eu costumo dizer aos pais que quando eles não são honrados pelos filhos e quando os meus filhos, porventura, não me honram, provavelmente a raiz desse problema está em mim, que não ensinei a honra aos meus filhos. Então, acontece frequentemente de que nós precisamos interpretar o mandamento por dois lados. O mandamento, ele é de forma direta aos filhos: honra ao teu pai e à tua mãe. Mas de forma indireta, ele é um mandamento aos pais, para que eles ensinem aos filhos o conceito da honra e o conceito da autoridade na estrutura da sociedade e na estrutura também da igreja, na estrutura
eclesiástica. É por isso que os presbíteros e diáconos devem ter a sua condição de candidatos ao ofício, nessa condição, devem ter avaliado o governo que essas pessoas exercem sobre a sua própria família. E por isso é necessário que o oficial da igreja governe bem a sua própria casa. É fundamental que ele saiba fazer isso. Então os pastores do rebanho de Deus precisam compreender essa verdade. A autoridade procede de Deus, não do povo que os elege. E ambos, igreja e líderes, precisam reconhecer essa verdade, e uma vez reconhecida essa verdade, é que vão poder desenvolver e compreender a forma como a igreja precisa obedecer devidamente aos seus líderes, aos seus guias. Nós precisamos entender, conforme o texto nos diz, que aquele que lidera precisa liderar em nome de Deus, sabendo que a autoridade vem de Deus e que ele vai, como nos diz a segunda parte do versículo, prestar contas. Esse prestar contas pode tomar várias direções, porque se ele não liderar bem, ele vai prestar contas. Se ele não guiar e se ele não for digno de ser imitado, ele vai prestar contas. E é fundamental que o líder tenha isso em mente e ensine isso ao rebanho que vai por ele ser liderado. Muitas vezes, quando se perde isso, chega-se aos famosos extremos. Nós temos alguns extremos na história do século passado que ficaram marcados na cabeça de todo mundo. Casos como Jim Jones, David Koresh, que lideraram grupos até a morte. Até a morte. Mas porque personalizaram e pelo seu carisma controlaram a mente de pessoas. Mas longe desses extremos, nós temos centenas de casos de líderes que têm um carisma tal, que conseguem levar rebanhos para longe da Escritura de Deus, da Palavra de Deus, que levam centenas ao erro teológico e que levaram ao longo da história várias denominações a se afastarem completamente da Palavra de Deus. Por isso é que esses líderes precisam ter uma fé digna de ser imitada. E quando isso não aparecer, nós, na verdade, temos que tomar cuidado com esses líderes e com esses guias. Então, creio que isso, de certa forma, nos dá uma ideia do que é esse mandamento, não é? É uma honra que nós devemos dar aos nossos líderes em obediência quando eles nos instruem e nos conduzem no caminho das Escrituras e da Palavra de Deus para atingir um fim que a própria Escritura nos orienta. Agora, temos que aprender também que esse tipo de obediência está intimamente ligada ao nosso procedimento. Observe que os líderes, pela sua boa conduta, devem ser dignos da confiança do rebanho que Deus lhe coloca às mãos. E, infelizmente, não é isso o que acontece muitas vezes. No nosso contexto presbiteriano, muitos desenvolvem uma visão de que aquele grupo chamado conselho não é um grupo de pastores amorosos, mas se tornou um grupo de dominadores do rebanho ou uma junta administrativa, homens que estão ali para resolver negócios simplesmente do reino de Deus. Ou desenvolveram aquela ideia de que aqui temos a hierarquia. Ora, veja bem, o nosso sistema de governo, que é a forma como Jesus nos ensinou, ele é um sistema que deve seguir o coração,
daquilo que Cristo nos ensinou, que Jesus nos ensinou, da liderança serva, da liderança humilde, como já vimos em outra palestra, e não o desenvolvimento de castas dominadoras, onde uns estão sobre os outros, simplesmente um manda e o outro obedece. Não deve ser assim. E a igreja não pode ter essa visão. Eu creio que essas situações se multiplicam por várias razões. Quando Paulo fala aos presbíteros, em Atos capítulo 20, ele diz o seguinte, atendei por vós. Uma palavra tão curta e tão importante. Muitas vezes os líderes chegam a se tornar os dominadores do rebanho, porque não atenderam por si, não atenderam pelo seu coração, não perguntaram as motivações do seu coração e se tornaram os dominadores do rebanho. Mas Paulo não diz só isso em Atos 20, 28, ele diz, atendei por vós e atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. E essa é uma segunda razão pela qual as situações de liderança nos conselhos de muitas igrejas se deterioram, porque o conselho da igreja terminou por deixar de pastorear o rebanho. E o pastoreio do rebanho é fundamental, porque essa é a função fundamental do presbiterato, o pastoreio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Paulo podia falar claramente sobre isso àqueles irmãos daquela igreja, naquele discurso, porque ele havia se portado da maneira correta diante daquela igreja. Em Atos capítulo 20, verso 18 a 21, o apóstolo Paulo, discursando aqueles presbíteros, diz, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, jamais deixando de vos anunciar alguma coisa proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os presbíteros deixam de pastorear, quando eles cruzam os braços, eles perdem a sua condição de serem imitados pelo rebanho. Por isso a conduta é tão fundamental. O líder do povo de Deus precisa ser digno de ser imitado. Mas quando os presbíteros cruzam os braços, usando a expressão do próprio apóstolo Paulo, os lobos vorazes adentram o rebanho. E quando eles adentram o rebanho, eles tendem a destruir as ovelhas no seu coração e na sua fé. Por isso, a nossa conduta como líderes é tão fundamental. Lembrai-vos dos vossos guias. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, as situações de extremos, as situações de divisões e quebra, que muitas vezes podem acontecer por razões legítimas, acabam acontecendo por razões não legítimas, porque o rebanho de Deus deixou de ser devidamente pastoreado. Às vezes isso acontece quando os líderes não seguem o modelo de Jesus Cristo para liderar, e não seguindo o modelo de Jesus Cristo para liderar, eles se tornam aquilo que Cristo não queria que eles fossem. Mateus capítulo 20, versículo 25, então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. No corpo de Cristo não tem maiorais.
No corpo de Cristo não existe esse tipo de autoridade dominadora que leva alguém a agir contra a consciência diante da palavra de Deus. Mas no corpo de Cristo, a autoridade é uma autoridade persuasiva, conduzindo a enxergar na Escritura a verdade, a fim de que, assim, o povo de Deus caminhe nos passos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus continua, não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual o modelo de Jesus? O modelo de Jesus é simples. Exerçam a sua autoridade com amor e com serviço. Todo o nosso ato de liderar deve ser tratado como uma forma de ministério e nunca de tirania. Os nossos papéis de liderança têm que ser desempenhados com grande amor. E nós precisamos aprender a fazer todas essas coisas com mansidão, com verdade, com firmeza, porque esse é o significado de mansidão. Mansidão é usar a força certa naquilo que for preciso, naquilo que for necessário. Um homem considerado manso nas Escrituras é Moisés, porque ele sabia usar a força certa no ato de liderar. Mas em qualquer caso, não há lugar para tiranos, não há lugar para personalidades autoritárias, porque o líder é aquele que tem a obrigação de governar e proteger. Assim como um pai exerce a sua obrigação cuidando dos melhores interesses dos seus filhos e não como um tirano, assim os líderes na igreja, e por que não dizer, deveriam na sociedade exercer esse tipo de autoridade. Quando a Escritura reconhece que há os guias e que há aqueles que devem ser guiados e liderados, a Escritura não está nos apontando para diferentes qualidades de pessoas, mas para diferentes vocações dadas pelo Senhor Jesus Cristo e instrumentalizadas pelo Espírito Santo de Deus. Outro ponto importante que nós precisamos levantar é que esse tipo de liderança, esse tipo de obediência a essa liderança deve obedecer limites que são muito claros. Aqui existe um outro perigo, porque o líder, o guia, ele pode tomar tal forma na vida de uma pessoa ou de um grupo que começa a trabalhar coisas que ilegitimamente ele as toma para si. Eu creio que a obediência, sobretudo, é exatamente na persuasão das coisas da alma, da vida, de forma geral, mas o velar pela alma é muito direcionado à ideia de vida espiritual. Abraham Kuyper, o grande filósofo reformado, nos fala em uma de suas palestras sobre as chamadas esferas da soberania, ou esferas de soberania. É como se nós olhássemos para o mundo e encontrássemos determinadas coisas que Deus mesmo estabeleceu e deu para cada uma delas uma esfera, uma área de soberania que essas instituições devem exercer. Então, o governo tem a sua esfera de soberania, a família tem a sua esfera de soberania, a igreja tem a sua esfera de soberania, uma autoridade que foi delegada por Deus, onde nenhuma delas deve suprimir, tiranizar
ou ser parasitária das outras. E o corpo de presbíteros da igreja precisa entender isso com muita clareza, porque as esferas de soberania são fundamentadas exatamente no conceito da soberania de Deus, o seu controle absoluto sobre o universo. E foi Kuyper que disse em uma de suas palestras que não há 1 centímetro sequer em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não diga, é meu. Então, porque tudo é dele, tudo pertence a ele, ele delega essas esferas de soberania. E então é aí que nós podemos trabalhar, por exemplo, na interpretação de Romanos, quando Paulo nos orienta a obedecer às autoridades, que nos orienta a seguir as autoridades civis, não é? Cada uma dessas esferas foi criada por Deus e é responsável diante de Deus por aquilo que faz do seu âmbito. E elas não devem se intrometer umas nas outras. É isso que vai permitir com que o nosso pastorado do rebanho, da igreja de Deus, não se intrometa em determinadas coisas que Deus não me deu a autoridade para me intrometer. Então, o conselho da igreja não pode escolher o que é que os filhos dos crentes vão comer, porque isso não lhes diz respeito, as esferas precisam ser muito claras. A igreja, como instituição, não deve apontar ou se intrometer em coisas que são trabalho do Estado, a não ser que algum motivo específico nos chame como voz de Deus para lidar com isso, como sempre foi o caso dos profetas. A nossa própria confissão de fé é muito clara, quando trata dos concílios, dos sínodos e concílios, no capítulo 31, no item 4, ela diz assim, os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica, nem devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. Observam aqui que a nossa confissão traça com muita clareza esses círculos, essas esferas de soberania, e assim o conselho da igreja tem que entender que existe um âmbito sobre o rebanho de Deus que ele é responsável. E que muitas vezes ele não pode interferir na família, por exemplo, mas ele deve chamar aquele que governa a família exatamente para orientar, para convencê-lo, para persuadi-lo daquilo que a palavra de Deus ensina. Com carinho, com amor, mas com verdade, com justiça e com firmeza. Então os líderes, o conselho da igreja, os presbíteros, precisam entender que eles têm um âmbito de autoridade, que eles são rebanhos do pastor, são pastores do rebanho de Deus e que eles devem tratar das coisas que dizem respeito à alma de seus liderados. E isso o conselho precisa ensinar à igreja, o pastor precisa ensinar à igreja. Ensinar esse equilíbrio à obediência da autoridade constituída por Deus, a fim de que o povo de Deus, quando vai manifestar a vontade de Deus através da eleição dos presbíteros, da escolha dos presbíteros, saiba fazê-lo em submissão à própria palavra. Entendendo que as pessoas que eles vão escolher devem ser pessoas dignas de serem imitadas e não pessoas que já se mostram, antes mesmo de chegar a qualquer posição de liderança de maneira oficial, dominadores do rebanho do Senhor. Por isso, chegando então à nossa conclusão, é fundamental que os pastores do rebanho de Deus, o conselho da igreja, aprenda o significado da obediência aos guias. Ensine o significado da obediência aos guias.
e na hora de tomar as suas decisões práticas, saiba aplicar a medida da força desse mandamento para a igreja, a fim de que no corpo de Cristo não haja disfunções, não haja doenças, não haja dominação, não haja autoritarismo no lugar da autoridade. E assim nós aprendamos a ouvir o conselho da palavra de Deus através da boca do conselho de cada igreja. Que Deus nos ajude a aplicar cada dia os conceitos tão fundamentais desse texto para a sua glória.